Opa pessoal, tranquilo? Eu estou aqui vindo antes do vídeo pra pedir pra que vocês me sigam no Instagram, @Matzilla, eu tô sempre postando coisa lá, novidades sobre os vídeos, e também no Twitter, @Matzilla616, onde eu tô sempre tendo um contato próximo ao pessoal do canal, então eu espero que vocês me sigam lá, muito obrigado e vamos lá pro vídeo. A Era de Ouro dos quadrinhos foi iniciada em 1938. Seu significado mais básico, quando usado por historiadores, independente do contexto, seja para quadrinhos ou até para eras históricas, é uma era mais idealizada, onde tudo é representado de forma mais limpa e pura do que os dias de hoje, muito antes da realização humana sobre tragédia e sofrimento, como se tudo que existisse fosse apenas a pureza e a bondade. Na mitologia grega, por exemplo, se referia ao mais antigo período das idades de ferro, bronze e prata, sendo a de ouro a primeira, o tempo no início da humanidade, que foi percebido como um estado ideal, uma utopia, quando o gênero humano era puro e imortal, ao invés de caótico e mortal. A Era de Ouro era envisionada como uma época que nunca mais retornaria, já que as seguintes gerações estariam condenadas à miséria, caos, mortalidade e a falsa esperança de que essa era retornasse em algum momento. Nos quadrinhos, como eu disse, era uma época mais pura, em que a essência de se ser um super-herói era muito básica e utópica, salvar diversas pessoas e viver aventuras cósmicas e improváveis do jeitinho que imaginamos quando crianças, a ideia de que um homem pode voar, de que um cara vestido de morcego pode lutar contra o crime, de que um órfão de cuequinha pode ser sidekick de um herói vestido de morcego, a ideia de que somos imortais, mas com o tempo as histórias foram amadurecendo e se tornando algo muito mais humano, realista e mortal. Assim surgiam as eras de prata, a era de bronze e a era pós-moderna nos quadrinhos. No caso de Batman, Bravos e Destemidos, no meio de tantas adaptações sombrias e obscuras do personagem que o fazem se encontrar em situações cada vez mais e mais pesadas e adversas, as versões mais leves e descompromissadas foram esquecidas pra sempre e aparentemente nunca voltariam, mas esse desenho foi o respiro que o personagem precisava, trazendo uma aura mais pura e leve. É um Batman bem mais imortal, idealizado, utópico, não aquele melodramático, depressivo, agressivo, mas ele é mais leve, colorido, divertido e feliz mesmo, com a Bat-família fazendo grande parte das suas aventuras, o visual colorido com heróis mascarados e piadistas, um tom mais leve em relação às histórias posteriores. No caso do design de arte, as linhas que envolvem os personagens lembram muito um quadrinho, sendo algo muito colorido, muito peculiar e característico da Era de Ouro dos quadrinhos. Essa é a representação mais, diga-se de passagem, geral e utópica do Batman existente, que une os aspectos mais importantes e icônicos do herói. É como se fosse uma união de todas as versões e adaptações dele, e a palavra que define essa versão é brega. Sim, mano, brega, antiquado, tudo é muito anos 60 e Era de Ouro dos quadrinhos. As frases de efeito piegas. Trabalhou bem, Batman. Você também, Robin. Eu diria que esse caso está bem amarrado. O Robin de shortinho, os designs dos personagens que ao invés de serem modernizados ao extremo, tentam ao máximo manter o estilo clássico, me lembrando fortemente a versão do Batman dos anos 60 de Adam West. A abertura, as trilhas, os sons de ataques, os flashes de luz aparecendo na tela quando o personagem dá um soco, os títulos dos episódios aparecendo com uma música dramática de fundo, a forma que o herói se veste, com o traje utilizando o clássico cinza e azul ao invés do preto e cinza que muitas adaptações tomaram como padrão. O Batman tem até aquelas sobrancelhas características da versão do Adam West e o Batmóvel com as cores vermelho e preto, com um grande rosto de um morcego na frente, mano. Na moral, você quer alguma coisa mais brega que isso? Além de brega, a série é uma grande homenagem ao legado do Homem Morcego, que transcende os filmes sérios e os quadrinhos sombrios e pesados como Piada Mortal, mas uma homenagem aos momentos mais toscos dele, até quando o Coruja, uma versão alternativa do Batman de uma terra em que os heróis são vilões, toma o lugar do Batman, ele usa o traje exatamente igual ao traje da primeira aparição do Batman nos quadrinhos. Cara, tem um episódio musical em que o vilão Music Master controla todos os vilões e heróis e os fazem cantar um musical, mano. Isso é muito brega. Um que explora o Batmirim, que é uma versão da quinta dimensão do personagem, que é tipo um fã alucinado dele, como mostrado nessa cena, ele é capaz de assistir qualquer versão já feita do personagem e até mesmo visita um episódio especial crossover entre Batman e Scooby
doido. As aventuras são muito exageradas, lúdicas e cósmicas, sério, cósmicas mesmo. O Batman até viaja para outros planetas, descobre versões alternativas dele, usa jatos e respirador de oxigênio. Essa loucura é muito característica da Era de Ouro dos quadrinhos, onde tudo era possível. Cara, o Superman já levou vários planetas com uma corrente na Era de Ouro, tipo, tudo realmente era possível, viagens interdimensionais, terras paralelas de todo tipo, tanto que em um dos episódios a gente tem o Sindicato da Injustiça, uma versão alternativa maligna da Liga da Justiça, com o Coruja como vilão, algo que a gente viu em Liga da Justiça Sem Limites também. O grupo tá em posse de um oscilador interdimensional, capaz de abrir brechas para outras realidades, onde até mesmo a gente tem um Batman verso que une todas as versões do Morcegão em uma grande batalha. Os gadgets do herói são muito bem usadas e demonstram mais uma vez o aspecto lúdico do herói nessa versão, que possui gadgets impossíveis de existir no nosso mundo. O Batman tem bomba de fumaça, batarangue que sai do emblema do peito, bomba de choque e até passagens secretas ao longo da cidade, o que explica o motivo dele sempre desaparecer do nada em conversas ou depois das batalhas. O Coringa aqui, juntamente de outros vilões, não é aquele Coringa psicopata maníaco das HQs mais recentes ou de piada mortal, mas aquela versão piadista da Era de Ouro, com travessuras e brincadeiras ao invés de desmembramento e assassinato. Os criadores do programa escolheram personagens menos conhecidos para participarem da série. Em muitos casos, os personagens são aqueles que a gente via nas HQs Brave and the Bold dos anos 70, que inspiraram a série, como o Arqueiro Verde, Pantera e o Homem Elástico. Para falar sobre a série, eu trouxe duas das maiores autoridades sobre o morcegão no YouTube, o Marcelo da Batcaverna e o Caverna do Morcego. Fala galera, aqui é o Marcelo do canal do YouTube A Batcaverna. E primeiramente queria agradecer aqui o convite desse nobre canal, né, e também por estar falando deste desenho tão amado que é o Batman, Os Bravos e Destemidos. Eu adoro ele e até esse amor tá na abertura, né, do meu canal, já que nós usamos o tema da abertura dos Bravos e Destemidos lá. Então, eu acho que nesse vídeo você já deve ter exaltado muito as qualidades que faz esse desenho ser tão amado. O tom leve e aventuresco que serve tanto para crianças e adultos, as referências lindas das eras de ouro e prata dos quadrinhos que pegam os velhos leitor de quadrinho que nem eu, e o que dizer, né, da animação linda, suas cores vibrantes e como essa animação não datou, né? Até hoje ela tá linda. Mas essas são algumas das muitas qualidades desse desenho, né? Mas o que eu queria deixar com essa minha participação é a lembrança do último episódio desse desenho, que é sensacional. Ele serve como uma grande metáfora, né, para o ciclo que as animações que nós vemos que os super-heróis sofrem na TV. Nesse episódio sensacional escrito pelo deus Paul Dini, como a gente gosta de chamar lá no canal, o personagem central é o Bat-Mite, um símbolo máximo da Era de Prata do Batman. Ele tá insatisfeito com o desenho dos Bravos e Destemidos. Ele fica assistindo o programa lá da quinta dimensão dele e diz que a fórmula já tá muito cansativa e repetitiva. Ele quer que a emissora do desenho cancele para dar lugar, né, a um desenho mais sombrio, sério, adulto. E essa é uma perfeita metáfora de como parte do público, né, desses desenhos de super-heróis se comporta. Tem aqueles que não gostam que haja uma abordagem mais divertida, colorida, alegre. Querem que sempre seja tudo meio sombrio, adulto, sério. Enquanto outros estão nem aí, né, e abraçam essa diversidade que os desenhos proporcionam, que eu me enquadro aí, né. E nesse episódio final, o Bat-Mite, ele encara, né, esse tipo de fã, né, que enxerga só esse tipo de desenho, só pode ter um tipo. E eu achei genial como eles decidiram encerrar a série, então, discutindo esse ciclo que os desenhos têm. Tanto que o próximo desenho que se seguiu, né, depois do Bravos e Destemidos foi A Sombra do Batman, que foi um desenho mais sombrio e sério, mas que não deu tão certo assim, né? Mas bem, eu acho que eu já falei demais aqui, segue daí, Matt. Olá amigos, como vão vocês? Primeiramente eu quero agradecer ao Matt aí por ter feito o convite para falar sobre Batman, especificamente sobre Batman, Os Bravos e Destemidos. Eu adoro essa animação, uma grande animação do Morcego, e isso que o personagem tem muitas boas animações. Quase que unanimamente nós sempre colocamos Batman Animated Series como a melhor de todas as animações, né? Fez história, é um grande produto envolvendo o Morcego, tem uma espécie de culto em relação a tudo que envolve esse trabalho com o Batman. Tem as raízes do expressionismo alemão e consequentemente o noir, então você vê toda uma vibe diferente que acabou então eternizando este trabalho com o Homem-Morcego. Tem também The Batman, uma animação de 2004 que é muito mais voltada para a ação. Nós temos ali alguns aspectos que se desviam um pouquinho do que a gente conhece do Batman, mas que com o trabalho da construção aí em suas temporadas, com o passar delas, fez um bom trabalho também que eu
gosto bastante. É uma animação às vezes um pouco desprezada, mas que com o passar do tempo tem ganhado os fãs também. E depois acabou vendo Batman, Os Bravos e Destemidos, uma animação que pega o Batman, ele acaba trazendo uma vertente diferente do personagem, tenta ser um pouquinho mais engraçado em alguns aspectos, tenta trazer uma seriedade, tenta trazer elementos que envolvem a Era de Bronze, a Era de Prata do personagem, traz elementos da Era de Ouro também. Ou seja, diferente talvez de Batman Animated Series e The Batman, ele tenta ser um tanto quanto eclético na representação do nosso querido Homem-Morcego. Isso com certeza é a grande virtude dessa animação, né? Porque nós temos o Batman sendo o protagonista, mas ao mesmo tempo você vê vários outros personagens da DC aparecendo por aqui, né? Personagens às vezes menores, mas que acabam ganhando vitrine pro público. Isso porque nós tivemos no passado uma revista chamada Brave and the Bold, onde nós tínhamos também o Batman encarando, né, ou fazendo tendo parceria de outros personagens do universo DC, uma revista muito conhecida ali da Era de Prata e Era de Bronze. E quem gosta do Batman, quem conhece o personagem, acaba se encantando com os episódios, porque você vê esse equilíbrio entre um episódio ali que é um pouco mais engraçado, às vezes você vê uma rivalidade do Batman com o Arqueiro Verde, às vezes você vê algumas piadas interessantes de alguns outros personagens, às vezes o modo carrancudo do Batman ali também gerava algumas piadinhas, trazia esse ar um pouco da Era de Prata, né, uma coisa um pouco mais leve. Ao mesmo tempo você via episódios que eram um pouco mais sérios, episódios que tratavam de coisas um pouco mais intensas do Homem-Morcego. E um dos episódios que retrata essa seriedade é um que eu gosto de recomendar para as pessoas, caso você nunca tenha assistido nada de Brave and the Bold, que é o episódio Chill of the Night. É o 11º episódio da segunda temporada, que é um episódio basicamente onde a gente vê o Espectro, o Vingador Fantasma, fazendo uma espécie de aposta sobre a alma de Bruce Wayne. Pois nosso Homem-Morcego está investigando quem matou os seus pais, Thomas e Martha Wayne, quem é o assassino. E esse assassino é o Joey Chill. Será que quando o Batman encontrar o assassino de seus pais, ele vai se vingar e matar ele? Ou ele vai prender, vai deixar ele ser julgado pela justiça? E o grande lance desse episódio é que, pelo menos no original, na língua inglesa, nós temos alguns dubladores, alguns atores de peso. O Vingador Fantasma é dublado pelo Kevin Conroy e o Espectro é dublado pelo Mark Hamill, que basicamente foram o Batman e o Coringa respectivamente na série animada clássica dos anos 90. Thomas e Martha Wayne foram dublados por Adam West e Julie Newmar, o Batman e a Mulher Gato da série de 66. E esse episódio basicamente é uma adaptação dos quadrinhos antigos, onde a gente via toda essa luta que o Batman enfrentava, né, de se vingar ou de tentar trazer a justiça, inclusive em relação a algo muito pessoal. Então, ou seja, essa animação, além de pegar aquelas tramas um pouco mais leves da Era de Prata, também trazia tramas mais pesadas envolvendo a figura do nosso querido Batman. E com certeza você vai ver outros muitos momentos nesse sentido, neste equilíbrio que envolve a comédia, um lado mais sério, às vezes uma crítica até ao próprio fandom do Homem-Morcego, quando a gente vê o Batmirim aparecer na terceira temporada fazendo umas brincadeiras. Então, dentro dos trabalhos que envolvem as animações do Homem-Morcego, enquanto você vê alguns trabalhos que são voltados mais para o expressionismo alemão, para o noir, outros trabalhos que são voltados mais para ação, nós temos aqui então Batman Brave and the Bold sendo o equilíbrio de tudo, trabalhando vários lados do Homem-Morcego e não um único, né? Trabalhando tudo que pode envolver então toda a história dos 80 anos do Batman. Então, se você nunca assistiu essa animação, meus amigos, fica uma recomendação forte também. Na verdade, fica a recomendação para você assistir todas as animações, mas sem sombra de dúvida, não desperdice o seu tempo deixando de assistir Batman Bravo e os Destemidos. E mais uma vez vou agradecer ao amigo Matt pelo convite, é um prazer estar aqui para falar sobre Batman, eu adoro falar sobre Batman, né? Inclusive estando aqui neste grande canal que sempre traz grandes vídeos para nós. E caso você tenha gostado da minha pessoa e está curioso para saber mais sobre o Homem-Morcego, eu vou deixar a dica para você visitar o canal youtube.com/caverna-morcego, porque todo dia tem vídeo sobre o universo do morcego por lá, hein? Bem como você está sempre atualizado sobre todas as notícias do Batman. Valeu e um abraço! Não é só o Batman que tem lugar. Um dos meus personagens favoritos da DC é apresentado, o Besouro Azul, que possui o Batman como uma espécie de mentor, e essa inclusive é a minha versão favorita do Besouro desde que eu era uma criancinha. Não só o Besouro aparece, como personagens icônicos da DC sempre estão presentes. O Aquaman, ao invés de ser aquela versão sem braço, sem limites, que é toda B10, é simplesmente o loirinho tosco que fala com peixes. Juntamente da sua família, tem a Canário Negro, o Arqueiro Verde, com diversos tipos de flechas, tipo impossíveis, a Mulher Gato, Asa Noturna, as Aves de Rapina, Átomo e a melhor parte,
todos eles estão com seus trajes clássicos dos anos 60, 70 e 80, sem atualizações, é só o tosco pelo tosco mesmo. O próprio Superman aparece em um episódio no maior estilo Christopher Reeve, com seus coadjuvantes clássicos como Jimmy Olsen e Lois Lane. Nesse aqui, ele enfrenta um Batman no maior estilo Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, em que Batman vs Superman se inspirou. Tem até o Krypto, velho, o cachorro do Superman. Mas a série não é um simples apunhalado de referências, é uma sátira que ao mesmo tempo que homenageia a Era de Ouro dos quadrinhos, também dá uma zoadinha e satiriza situações toscas e ridículas que eram criadas pelos roteiristas da época, com um tom mais mágico e leve, trazendo de volta um sentimento não mais visto nas mídias atuais de heróis, que preferem investir em situações sérias e adultas, ao invés de simplesmente se prenderem no que sempre fez os super-heróis serem tão bons: a magia de ver um homem voando, de ver um cara vestido de morcego salvando idosas de ladrões com uma cuequinha por cima da calça. Mas não só de coisas bregas o desenho se apoiava, já que explorava temas pesados como a morte do Besouro Azul original e da Canário Negro original. Um dos episódios mais conhecidos e que eu mais gosto é chamado de Chill of the Night. A estética do episódio inclusive lembra muito a do Batman série animada do Bruce Timm, que era mais séria, e já que o episódio é mais sério, faz sentido ele seguir essa estética. Enfim, no episódio a gente tem o Vingador Fantasma e o Espectro observando a evolução do Batman, de alguém que superou seus traumas e se tornou um ser da justiça, algo que diversas adaptações até hoje parecem não acatar. É a superação do trauma de Bruce, que inicialmente começa como alguém vingativo, mas com o tempo entende que seu trabalho é muito maior do que simplesmente sair surrando bandidos por vingança. Pode dizer o que quiser, mas essa é uma referência clara à maioria das adaptações que colocam o herói como um ser punitivo, agressivo, que machuca e pune os vilões, algo que se tornou comum após a Era de Ouro e quebra totalmente a visão idealizada dos heróis. É algo realista, mas não o ideal. Nesse episódio, Bruce está atrás do assassino de seus pais, Joe Chill, e dentro dessa série é a primeira vez que eu vejo o personagem com tanto ódio. Ele encontra o assassino deles e é dado com duas decisões: matá-lo ou não. E ao invés de acabar com o vilão, ele o poupa, provando de uma vez por todas que o Batman não é a vingança, mas algo muito maior. Ele faz parte da justiça, do certo, e é isso que faz o personagem tão especial. Não porque ele é da hora, sombrio ou não tem medo de sujar as mãos, mas porque ele é só um ser humano, um mortal que encontra uma forma de superar seus traumas e fazer do mundo um lugar melhor sem querer. E essa, com certeza, é a série do Batman que, ironicamente, mais entende isso. Por isso, eu amo essa série e você aí deveria dar uma chance também.